Enquanto você não tem ali o atestado legal de que você é filho daquela pessoa que você chama de pai, você tem que conviver com a dúvida. Eu acho que todo pai tem que assumir seu filho. É uma coisa assim, muito importante no documento da gente. Gente, é da onde a gente veio. Os filhos concebidos no matrimônio ou fora deles têm o mesmo direito. Filho é filho em todas as circunstâncias. O meu pai biológico me deu a vida e por isso eu sou muito grata a ele. E o meu pai de coração me ensinou a vivê-la. Minha mãe e meu pai eles tiveram um relacionamento numa época em que meu pai ainda era casado legalmente com uma outra mulher. Ele não vivia mais com ela, mas ele tinha um relacionamento com a minha mãe e quando eu nasci eu não pude ser registrado como filho dele porque na época ainda não existia a lei que permitia que um homem casado tivesse um filho fora do casamento e registrasse. Durante o período em que ele foi vivo, ele morreu quando eu tinha 5 anos, ele me assumiu na prática. Eu tinha um pai que convivia comigo, que me dava as coisas, que sustentava, que mantinha as minhas necessidades e também afetivamente, porque eu tenho uma lembrança de que ele, e minha mãe também conta que ele era muito presente. Eu nasci assim por causa de um puladinho de cerca, né? Básica. Meu pai era casado na época. A minha mãe também era casada na época, mas assim, só nos papel, mas ela já não vivia com o marido. Aí, quando eu nasci, teria que me registrar, pai e mãe. E naquela época, eu nasci em 1991, naquela época era muito difícil a questão de documentos. Então, para o meu pai me registrar, me reconhecer como pai, no caso seria fora do casamento, não seria com a atual esposa. Então, ela teria que estar junto, que assinar, concordar com aquilo. Aí meu pai pediu para minha mãe que aguardasse um pouco, que me registrasse assim no nome dela, que ele ia tentar conversar para resolver me registrar direitinho. Quando eu avisei ao pai dela que eu estava grávida, ele também ficou muito assustado e aí diante disso não assumia. Quando ela nasceu, eu queria que ele registrasse e meus pais sempre diziam não, ele não vai registrar. Por quê? Porque ele não te assumiu, não te assumiu, não assumiu a filha, então ele não é o pai dela. E aí eu lembro que no momento de registrar, eu chorei tanto, porque eu falava, gente, a minha filha vai ser filha de mãe solteira, como assim? É direito de toda criança e adolescente conhecer as origens e ter a paternidade reconhecida. A Constituição Federal de 1988 cita no artigo 226 a paternidade responsável. Minha mãe ela teve que dar muito duro para poder conseguir que eu estudasse, que eu tivesse uma moradia digna, tivesse, enfim, todas as necessidades que uma criança e um adolescente precisam. Ela, na verdade, como muitas mães nesse Brasil todo, né, ela teve que assumir o papel de mãe e de pai. Sendo que eu tinha um pai, mas, infelizmente, a lei trouxe essa barreira, né, que ele não podia me registrar. E com isso, com a morte dele, eu acabei perdendo todos os benefícios que eu poderia ter. Tanto o reconhecimento da paternidade em vida como pós-morte, a sentença retroage, porque filho é desde o nascimento, então gera todos os efeitos. A pensão alimentícia, ela vale a partir do momento da decisão judicial, ou seja, que o pai for citado para pagar os alimentos. Alimentos não retroagem, alimentos vale a partir da fixação. O processo de investigação de paternidade é fundamental para esclarecimentos de fatos sociais importantes. E o juiz deve ter todo o cuidado, então, de obter uma prova suficiente para se convencer disso. Na medida em que o juiz dispõe de um recurso que lhe garanta uma solução, pelo menos em altíssimo grau de certeza, isso é bom para o julgamento, é bom para a sociedade, porque resolve um processo com uma base segura.
A tecnologia tem auxiliado a Justiça nessa questão de reconhecimento de paternidade. Em decisão monocrática, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou a realização de um novo teste de DNA com tecnologia mais avançada em ossos. No exame, o magistrado permitiu o uso de métodos modernos para solucionar um processo de investigação de paternidade e divisão de herança de um homem que faleceu há mais de 30 anos. Após o laudo médico dizendo que eu era realmente filho legítimo, ainda demorou uns 2 anos para que o juiz desse uma sentença, e nessa sentença ficou determinado que eu teria que ter acesso ao que eu tinha direito. O processo para o exame de DNA foram 10 anos, até realmente a conclusão foram 12 anos. Eu não tenho o sobrenome do meu pai, eu só tenho o sobrenome da família da minha mãe. Como a gente já vinha de um processo muito demorado, muito doloroso, muito oneroso inclusive, a gente optou por não mexer com esse outro processo. Um caso sobre reconhecimento de paternidade após a morte do pai chegou à 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O homem vivia com a então companheira, que de forma independente adotou uma criança. O réu, espontaneamente, acrescentou o sobrenome dele ao do menor. Apesar de constar como pai irresponsável em vários documentos, a paternidade nunca foi formalmente registrada. Após o falecimento, o filho ingressou com a ação judicial para o reconhecimento da paternidade afetiva. Na ocasião, os ministros entenderam que as provas apresentadas eram incontestáveis. Para essa criança obter esse registro pós-morte significa muito na vida delas, é muito impactante. Porque além dos direitos que essa criança pode vir a ter, que a lei já determina, mas para os aspectos psicológicos, significa segurança, significa reconhecimento, significa pertencimento a um núcleo familiar, aceitabilidade. E isso é muito importante para uma criança reestruturar, ressignificar a sua vida. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender a estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Sou uma pessoa simples, mas sou uma pessoa que gosta de cumprir com meus deveres. Sou pai, eu vou assumir e dar um exemplo, porque acho que todo pai tem que assumir seu filho. Quando você tem aquela certeza que é filho, o amor é dobrado.
A mãe ou o filho maior de 18 anos que não tiver o nome do pai na certidão deve procurar o cartório de registro civil e apontar o suposto pai. Para isso, precisa ter em mãos a certidão de nascimento do filho a ser reconhecido e preencher um formulário padronizado. O cartório encaminha o documento para o juiz da cidade em que o nascimento foi registrado para continuar com o processo de investigação de paternidade. Após a comprovação da paternidade, seja ela reconhecida espontaneamente ou através de decisão judicial, esse filho passa a ter o direito de usar o nome da família, de acrescentar no seu registro de nascimento o nome dos avós paternos, bem como direito ao alimento, se menor ou incapaz, e direito à herança, que são direitos indisponíveis. Também surge para o pai o direito de estar visitando seu filho. Então, assim, surge a possibilidade de ele estar entrando com ação de guarda, como regulamentação de visitas, e também o próprio pai pode já estar oferecendo alimentos. Quanto maior a idade, maior o compromisso de atenção, de cuidado, de validar o sentimento das crianças. Esse acompanhamento, esse acolhimento, essa validação desses sentimentos já são assim muito importantes para que a criança passe, atravesse, né, a dor psíquica e emocional. E até depois possa vir a criar um vínculo, né, perdoar esse pai, criar um vínculo de amor com esse pai. O que interessa fundamentalmente é saber o interesse e o sentimento do filho. E esse filho é que tem que demonstrar para a sociedade qual é a sua origem, de onde ele vem, quem é o seu pai. Ainda que não tenha interesse social, sempre terá um interesse pessoal, íntimo, de ter segurança a respeito da paternidade. É uma coisa assim, muito importante no documento da gente. Gente, é da onde a gente veio, é a nossa descendência. Quem é nosso pai, quem é nosso avô, quem foi nossos avós. Eu acho assim que todo mundo tem esse direito de saber. No primeiro dia que o Augusto chegou, ela enciumada, porque ela dormia comigo, né? Aí quando a gente montou casa e tudo, eu lembro quando a gente se abraçava, ela ficava dando murro nele e falava, não. Aí eu falava, mas ele agora é o seu papai. E ela, a partir dali, chamou ele de pai. E não só chamou, como sentiu ele como um pai, e ele acolheu. Na verdade, tudo para mim aconteceu de uma maneira muito natural. Eu não me recordo exatamente qual foi o momento em que ele entrou na minha vida, é como se desde quando eu nasci ele já existisse. Então, realmente o afeto é muito real, é muito natural. Sempre foi muito carinho, muito amoroso. Meu pai é uma das pessoas, meu pai de coração é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ele sempre foi muito respeitoso com a minha mãe, ele sempre colocou a gente em primeiro lugar em tudo. Então, assim, ele é uma pessoa extraordinária. A paternidade socioafetiva é quando existe um vínculo social e afetivo entre um homem e uma criança, como se fosse pai e filho. Vamos exemplificar. O casal separa a criança muito em tenra idade e contrai um novo casamento. Essa pessoa passa a considerar, a cuidar e até afeto por essa criança como se pai fosse. Então, pode-se requerer que seja reconhecida uma paternidade socioafetiva. A terceira turma do STJ determinou que os registros de nascimento de duas pessoas fossem alterados para constar o nome do pai biológico, reconhecido após investigação de paternidade. A ação foi movida pelos filhos quando eles já tinham mais de 40 anos de idade. No voto, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino admitiu que a possibilidade de reconhecimento da paternidade biológica sem a alteração do registro ainda é um assunto polêmico. Citando vários precedentes, o ministro concluiu que a paternidade socioafetiva não impede a alteração do registro de nascimento para constar o nome do pai biológico. Hoje, o meu pai biológico tem um lugar assim absurdo no meu coração. Assim como meu pai de coração, assim como a minha mãe. Eu digo que o meu pai biológico me deu a vida e por isso eu sou muito grata a ele. E o meu pai de coração me ensinou a vivê-la.
O pai biológico descobre, quer registrar essa criança, vai ser analisado o melhor interesse da criança, porque hoje o entendimento é que uma não sobrepõe a outra, ou seja, dependendo do interesse da criança, nós temos decisões recentes onde consta no registro de nascimento tanto o pai biológico como o afetivo, tendo os dois responderem pelos mesmos direitos e deveres. Antigamente, só se podia essa pessoa, que é o pai socioafetivo, fazer o reconhecimento de paternidade mediante um processo de adoção. Ele entrava com pedido de adoção e aí existia todo um processo instruindo para ver se não existia vínculo nenhum afetivo com o pai biológico, para se reconhecer o vínculo socioafetivo com aquele pai adotivo, e aquele pai era incluído na certidão de nascimento como pai mesmo. Hoje em dia se admite até a certidão de nascimento com o nome dos dois. As consequências desses reconhecimentos, tanto na questão familiar, patrimonial, nós só vamos ver daqui para frente, porque isso é muito recente. Existe o desdobramento na questão familiar. Como que você vai estabelecer a regulamentação de visitas dessa criança com os dois pais? Isso, na prática, vai começar a se conhecer o efeito a partir de agora, a partir dessas decisões inovadoras. E se um homem registra uma criança como sendo seu filho e depois descobre não ser? Um caso assim chegou ao STJ e os ministros da terceira turma permitiram a alteração do registro de nascimento, a chamada desconstituição da paternidade registral. O homem que vivia com a mãe da criança só descobriu que não era o pai biológico depois de fazer exame de DNA. Embora a relação entre o suposto pai e filho tenha durado 5 anos, os ministros levaram em conta o fato de que o homem rompeu os laços de afetividade tão logo tomou conhecimento do fato. De acordo com o relator, ministro Marco Aurélio Belize, ficou claro que, se o homem soubesse da verdade, não teria registrado a criança. O que interessa para a justiça, num caso desse, é a supremacia, eu volto sempre que essa é a palavra certa, é a supremacia do direito da criança ou do menor. Qual melhor atende? Essa criança vai ficar sem pai? Esse pai criou essa criança, teve um vínculo afetivo por 10, 11, 12 anos. Nós temos uma recente decisão do STJ que o pai não conseguiu desconstituir uma paternidade, a criança tendo 13 anos. Comprovou-se que não era o pai biológico, mas o socioafetivo. Ele criou aquela criança por 13 anos como filho. Ele criou um vínculo. Então, se ele criou um vínculo, ele é o pai. Não pode agora brincar de ser pai ou sair de ser pai. Tão somente justificar que não existia vínculo biológico não vai gerar automaticamente um direito de entrar com uma negatória. A pessoa pode até entrar. O pedido é legítimo, é possível, mas dentro do processo vai se comprovar se houve relação socioafetiva entre pai e filho e se a ausência daquele pai, tanto nos documentos como na vida, vai prejudicar aquela criança. E aí é que vai se entender se vai se conceder essa sentença, retirando o nome desse pai que não era o pai biológico, ou vai se manter. Então, a questão socioafetiva hoje é fundamental para se compreender até mesmo essas ações negatórias de paternidade. A Justiça, de modo geral, tem se preocupado com isso, instalando varas especializadas, instalando serviços com psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, que possam realmente conhecer o problema familiar e, em função desse conhecimento técnico, permitir que o julgamento seja mais aproximado da realidade. Os tribunais devem, portanto, incentivar a criação e a instalação desses serviços, porque eles realmente prestam um serviço não apenas para a justiça, mas um serviço social importante, na medida em que colabora para a solução, ainda que antes do juízo, para a solução dessas dificuldades que as pessoas sofrem. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais.
Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu tenho uma lembrança muito ruim, assim, muito marcante do velório dele, que a minha mãe me levou para me despedir dele e a família não deixou que eu visse. Aí a minha mãe, como estava muito nervosa e ela tinha consciência dos direitos, dos meus direitos principalmente, ela meio que forçou uma situação e eles permitiram que eu pelo menos me despedisse do meu pai no caixão, assim. De um modo geral, a ausência paterna provoca danos muito graves assim, para as crianças, né? São crianças que a gente observa com baixa autoestima, com baixo rendimento escolar, com dificuldade de relacionamento na escola. E à medida que vai crescendo, a gente observa quadros também de transtorno, depressão, obesidade, problemas muito relacionados a essa falta de afeto, esse abandono afetivo. Às vezes são crianças agressivas, né, que buscam ser amadas porque foram rejeitadas, então a todo custo elas querem ser satisfeitas, tem baixo controle inibitório, baixa flexibilidade, baixa resistência à frustração, não conseguem receber muitos nãos, porque elas têm que ser amadas, elas têm que ser satisfeitas, então elas estão com esse problema da rejeição, é um problema muito preocupante mesmo, né? De acordo com dados do Censo Escolar 2012, mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Entre 2010 e 2014, o programa Pai Presente, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, resultou em cerca de 536 mil notificações emitidas para mães explicarem o motivo da ausência do nome do pai para juízes de várias comarcas do país e cerca de 42 mil reconhecimentos espontâneos de paternidade. É um dado alarmante, né? Preocupante, porque é um direito garantido constitucionalmente e a gente pensa, será que é desinformação? Será que é dificuldade de acesso? Onde se concentra o maior número, né? Às vezes as pessoas pensam, olha, isso vai gerar custo, às vezes vai gerar direito e vai passando e vai deixando ali uma pessoa desprotegida. O judiciário não está preocupado em resolver apenas que o processo seja mais um número, anda mais preocupado com a solução do litígio, com tentar dar uma resposta que atenta aos interesses das partes. O STJ definiu o tema, é a supremacia do direito da criança. O que se está em jogo é a supremacia, é o melhor interesse da criança, é o que melhor atende a criança. O objeto tutelado não são a vida dos maiores, não é o direito econômico, não é o pagar, o receber, não, é o melhor interesse da criança. Eu acho que a justiça é de fundamental importância, principalmente o STJ, que vem unificando as decisões. Em contrapartida, nós temos em alguns lugares uma justiça muito morosa, né? Porque um processo de investigação de paternidade demorar 5, 10, 15 anos é um prejuízo imensurável, né? O STJ sempre foi muito aberto a essas questões todas. De modo geral, todas as questões que envolvem direito de família, mesmo também questões de direito civil de modo geral e direito do consumidor, o tribunal esteve sempre acompanhando essa necessidade social de aproximação com a verdade. Daí que, na medida em que esses fatos foram surgindo,
grandes possibilidades de produção de prova, de solução de questões que antes eram insolúveis. O tribunal se abriu para essas soluções. O STJ tem entendimento sobre o assunto desde 2004. A súmula 301 determinou o que o julgamento de um recurso especial em 1998 já havia decidido. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai em fazer o exame de DNA induz à presunção de paternidade. Essa presunção ela é relativa, isto é possível que em outras provas, no mesmo processo, esclareçam de que não há, na verdade, essa paternidade. Por exemplo, ele pode provar que esteve fora do país naquela época da concepção. Então, embora ele se recuse, ele tinha razão para se recusar. Mas, de um modo geral, se não há essa contraprova, a presunção é de que ele é o pai. E, nesse caso, o pai se recusou mais de 10 vezes à solicitação de se submeter a exame. Então, essa insistência de recusar mostra bem o interesse dele de não se submeter, sem outra contraprova qualquer suficiente. O que significa a presunção de paternidade? É uma construção que diz mais ou menos o seguinte: ora, nós demos todos os meios possíveis para a pessoa comprovar o seu vínculo genético e ela se negou. Existiu uma fase preliminar, o Ministério Público ou o advogado comprovaram que várias tentativas de solução amigáveis foram feitas, não foi possível, foi ajuizada a ação, na ação foi dada a oportunidade de defesa, foi dada a oportunidade de submeter o exame de DNA e mesmo assim ele não compareceu. Então ele se considera pai. Em julho de 2009 foi sancionada a Lei 12.004. Ela alterou a Lei 8.560, que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. A mudança na legislação reconhece a presunção de paternidade quando o suposto pai se recusa a fazer o exame de DNA ou qualquer outro meio científico de prova. É muito fácil ser pai, às vezes por ser, né, a gente fala, sem nenhum comprometimento. A partir do momento que você registrou que está ali, isso gera direitos e obrigações. Os filhos concebidos no matrimônio ou fora deles têm o mesmo direito. Filho é filho em todas as circunstâncias. Hoje eu entendo que essa é a história dos meus pais. Não era como eu gostaria. Nenhum filho escolhe que a história fosse assim. Mas essa é a história que eu tenho. Então, eu consigo olhar para ela com muito carinho e fazer uma coisa melhor hoje com ela do que eu fazia antes. Antes eu ficava perdida, sem saber para onde ir. Hoje não, eu olho para isso e pego a força que tem dessa história e consigo seguir adiante. E ser uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, me colocar melhor no mundo. Hoje eu sei qual é o meu lugar. Eu acho assim, que vai ser uma das minhas primeiras realizações, né? Ter o nome do meu pai, porque todos os meus irmãos têm, né? Então, não vai ser só eu que não vou ter, eu também tenho direito. Eu quero o nome do meu pai aqui.